Primeiro, nós temos duas entradas para a freguesia do Ó, né? O Marginal segue as pontes. Quem está vindo da cidade, passando o jornal Estado de São Paulo, é a primeira ponte. Onde tinha uma ponte. Volta ao ponto da freguesia. Você pode ouvir pela Lapa. Desce um pouco. Para quem não conhece a freguesia. Olha, não é muito fácil chegar na freguesia não, viu? Talvez também porque o bairro era muito destacado da cidade, ele teve uma vida própria. Tá dando certo? Tá. Ali, ó. Tem certeza? Por causa do poste. É igualzinho. E por causa da janela. E a janela. É certinho, a janela é ainda a casa do lado. Como é que vocês têm certeza que é essa casa? Porque olha aqui do ladinho. Por causa das janelas também. Então, há 60 anos atrás, essa criança estava onde? Tava aqui. Tudo em paz? Já chegamos com o circo todo. Ia tomar café da manhã, Se você esperar o almoço, eu ia achar o Alexandre aí hoje. Beleza, fica à vontade. Ele vem com o Enzo. Vocês vão fazer uma tomada aérea do bairro? Visão aérea, né? Você acha que é importante a imagem aérea? Por quê? Eu acho, sabe por quê? Que tal uma visão de como ele é? Aí depois você, em partes, vai trocando miúdos o que foi antes, o que é agora. Você vê Rio, você vê Largo da Igreja. Esse é o nosso local, esse é o nosso mundo. A igreja sempre foi o centro da vida do bairro, sim. Ultimamente, como cresceu muito, veio a modernidade, né? Então a igreja foi se apagando um pouco, mas ainda ela é centro dele. Esse bairro aqui é muito antigo, né? Ele é de 1580. E o fundador do bairro, Manuel Preto, ele quis uma igrejinha aqui, porque ele alegava aqui para o pessoal daqui ir lá no centro, que era a Sé, né? Então ficava difícil a missa nos domingos. Aí ele pediu então ao bispo, naquele tempo o bispo era do Rio de Janeiro, São Paulo ainda não tinha bispo, para fazer uma igreja aqui. E foi concedido. E aí se construiu a primeira igrejinha aqui, que funcionou desde 1610. É, a primeira capela, né? É, isso pintada de memória, né? Porque não sei se o Ligabue ele foi buscar alguma informação mais antiga. Eu nunca bati em nenhuma informação que a igreja tinha esse tamanho e esse formato, né? Isso é uma capela votiva. Sem isso daqui você não podia ter o padre 3 vezes por ano. Você tinha que ter isso, você tinha que ter as alfaias, etc, etc. Tudo doado para a igreja, ele não era mais dono disso, a igreja tornava-se dona dessa coisa, e você era obrigado a dar uma quantia anual também para a igreja. E aí o padre viria 3 vezes por ano? 3 vezes por sim, porque você tinha os casamentos, você tinha os batizados. E essa capelinha, ela tinha devoção à Nossa Senhora da Esperança, que hoje é a mesma imagem que é cultuada na Igreja Matriz. É Nossa Senhora da Esperança, mas com o nome de expectação, que é o mesmo significado. E começou a formar o povoado, porque, é claro, as pessoas que trabalhavam com ele tinham devoção, então centralizava tudo na fazenda. Então, é a partir daí que originou, não houve uma fundação. Todo o bairro, a localidade era chamada de freguesia. Então, freguesia de Santo Amaro, freguesia da Penha. E a nossa era a freguesia do Ó, que a Nossa Senhora é da expectação. Como ela está esperando, então tem as antífonas. Então vai chamando, né? Ó, Gessé, ó, não sei o quê, ó. Então 9 vezes ó. Depois foi ampliando tudo, construíram uma segunda igreja quando foi criada a paróquia aqui, em 1796. Aí construiu-se uma igreja grande aqui onde hoje é Largo da Matriz Velha, mas ela foi incendiada. Foi uma coisa corriqueira, o sacristão disse que foi queimar um
uma casa de abelha que estava na porta da igreja e queimou a igreja toda. A matriz era aqui. Alguns autores dizem que a fachada, a frente, ficava para a cidade. Então, eu tenho dúvidas, porque como a gente só tem a foto, não dá para ter uma noção real de que lado seria, se seria para o nascer do sol ou seria para a cidade. Mas que a igreja era aqui, nesse ponto. Agora eu vou tirar lá de dentro. Aí eu tirei aqui dentro. Essa igreja foi construída em 4 anos. Para a época era difícil. Essa, em 1901, você viu o monumento que ela é hoje. Eles não tinham os recursos de engenharia que tem hoje. Pois ela foi construída e meu avô, pai de meu pai, levava água, assim como os outros moradores, de carroça, em tonéis, até lá em cima para ajudar na construção. Todo mundo do local participou. Nós temos aqui uma festa tradicional chamada Festa do Divino. Hoje é uma festa que atinge bem o povo, né? O pessoal fica esperando. Como é uma tradição portuguesa, realmente deve ter vindo pelos colonizadores portugueses, né? Em 1821, já tem um pedido na Cúria que o padre pedia autorização para celebrar o dia de Pentecoste com festa e tudo mais. Então, eu não sei se essa foi a primeira data. Também não sei dizer se todos os anos ininterruptamente teve festa do Divino. E no dia de Pentecoste é a missa solene, depois a procissão, e quando volta da procissão é que tem a coroação dos novos festeiros, né, para o ano vindouro. Horácio Rezende Pereira. Mais do que o sorteio do que vocês viram lá, na verdade é um chamado. Você tem 9 dias da novena, você participa com o Espírito Santo e a gente que é devoto acredita que não é apenas um sorteio, vai ser um chamado para poder atender às nossas expectativas, aos nossos desejos e dar continuidade à festa também. Talvez também porque o bairro era muito destacado da cidade, ele teve uma vida própria. Hoje,
Ainda se atravessa o Tietê na enervante morosidade da velha balsa, já em seus últimos dias. Os carros, num futuro próximo, utilizar-se-ão de modernas pontes de concreto em construção. A freguesia ela sempre foi conhecida como uma cidade caipira, né? Primeiro que nós tínhamos um sotaque completamente diferente de todo São Paulo. Nós falávamos de uma maneira caipirada, digamos. Cada qual que vivia na freguesia do Ó era uma espécie de ilha, ele vivia sozinho. Ele tinha uma área de terreno pequena onde ele morava, onde ele cultivava e vivia à custa daquilo. O meio de você obter dinheiro aqui era através da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma coisa extensiva, é como o café. Não adianta você ter 2 acres, você precisa ter um latifúndio. E o pessoal aqui não tinha mais um latifúndio, né? Tratava-se agora de pequenas chácaras. Você fazer a cana para o açúcar, acabou. Você fazia a cana agora para uma coisa mais simples, que era a caninha. E ela era muito boa e muito cara. E naquele muro, exatamente onde está o muro, era a fachada da casa chamada Casarão, que morava a família da Dona Neide. Porque tinha 2 entradas no casarão. Ele era uma chave muito grande, não cabia no bolso. As janelas não era com trinco. Um pedacinho de arame, esse era o fecho. E a porta, você puxava, barbante, madeiras largas. Ela tinha um jardim de inverno e o trinco. Na minha cabeceira tinha um piano. Tinha o quarto dos meus pais, dos meus irmãos. Das 2 salas de jantar, nós tínhamos uma porta. Minha tia nos visitava por essa porta. Sobrou nada, sobrou só paredes pela metade. Na hora, os bombeiros me chamaram, mas eu cheguei até a esquina e não tive coragem. Aí meu marido, que veio, conversou e retirou pelo menos um tijolo. Nada se fez e nada se pode fazer e nós perdemos o monumento. Aqui na freguesia era tudo parente. E a gente casava com as pessoas daqui, né? E eu morava aqui, passava uma casa, ele morava. Nunca ia saber que ele ia ser meu marido, né? O Tair é meu primo de, acho que 3º grau. Porque o pai dele era primo do papai. É normal aqui na freguesia casar entre primos. Antigamente era. É, porque aqui é tudo parente, né? Então Antigamente era assim. E você ia encontrar uma menina onde? Você não saía daqui, pô. Você tem foto do Jaraguá antigo? Tem, quando era morro. Porque a freguesia era muito isolada. Você imagina, nós tínhamos um rio que fazia 200 curvas aí. Depois nós tínhamos 2 porteiras, entendeu? E um mato, uma várzea que não tinha tamanho. E essa era a porteira para atravessar? Tem 2 porteiras, né? A primeira porteira do Sorocabana e segunda da Santos Jundiaí. Era muito difícil, principalmente antigamente, quando tinha tudo aqueles trens subúrbios de passageiros, né? Então, constantemente essas porteiras estavam fechadas. Então, o tráfego, às vezes, demorava uma hora e pouco para passar entre as 2 porteiras. E esse é um dos motivos do atraso da freguesia. A freguesia mesmo foi haver progresso e depois, no fim da década de 50, quando substituíram as porteiras pelo viaduto, né, e fizeram uma ponte nova. Porque a ponte também era de madeira, e passava um carro por vez. Pela retificação, o percurso ficará reduzido de 56 para 27 quilômetros apenas. 2 avenidas marginais acompanharão o canal com largura variável no conjunto de 180 até 224 metros. O scraper abre o canal
e transporta a terra para a composição das avenidas marginais, onde os veículos circularão em faixas de alta velocidade no centro e velocidade pequena para trânsito local na parte externa. O Rio Tietê perdeu todos os meandros, né? Tinha tanto meandro que qualquer coisa a água não corria, então subia. A gente ia para Água Branca pelas árvores, encher de água, né? A estrada ficava coberta de água, eles não tinham noção de como era a rua, o Xeravale. Então, as árvores faziam a direção da carroça. O trecho entre a freguesia do Ó e a Lapa já se acha retificado. Está assim se tornando feliz realidade o sonho de Pires do Rio, Saturnino de Brito e Ulloa Sintra. Grande parte do Tietê já está retificada, como este trecho entre freguesia do Ó e Casa Verde. São Paulo contará brevemente com uma área de 17 milhões de metros de terrenos, antes inundáveis e inúteis, e agora destinados à edificação. Quando eles finalmente, né, por graças de Deus e do Adhemar de Barros, conseguiram chegar do outro lado da ponte, que ele inaugurou 4 vezes, ele acreditava que o resto da humanidade não guardava as coisas, né, que esquecia tudo. Então ele fez uma inauguração, aquela que ele fazia sempre, né? Que só era você colocar embaixo da terra um documento dizendo que lá vai ter a ponte. 4 anos depois, ele fez uma segunda inauguração, quando só tinha o pilar levantado. Depois fez mais uma inauguração, não sei, e depois quando finalmente a gente passava por cima da ponte e não molhava mais o corpo. Em 50, quando o metro quadrado do outro lado do Tietê torna-se muito caro, então obriga a uma população que não tem essas condições a passar o rio. O metro quadrado ou o aluguel da casa, aqui desse lado, é muito mais barato. Só que ela ainda trabalha do outro lado, porque a freguesia não tem, né, meios de suprir esse novo ambiente, né, essa nova sociedade que está se deslocando para o lado de cá. Isso vai tornar cada vez mais obrigatório o ônibus, a jardineira. Vem cá. Tem uma foto aqui, bem antiga aqui, ó. É lá embaixo. Só que é aquela que a gente viu grande, lembra? Tirar a foto do mato. É da cidade. Tá quase igual, ó. Então, ó, dá pra ver certinho. O que tem diferente agora? Vamos ver essa foto e vamos ver a outra. Avenida. A avenida. Muito mais. Hã? Tem um rio ali também. Tem um rio. E aqui tá alagado, né? Vocês falaram? É alagado. Mas alaga que nem... Agora alaga também ou não? Não. Lá no fundo, lá embaixo, tinha aquela quantidade de prédios? Não. Não, né? Vou tirar da foto da poluição. Da poluição. Os campos de futebol aqui eram muitos, porque a coisa era propícia, era como a várzea do outro lado, a várzea da Barra Funda, a várzea do Bom Retiro. A várzea propiciava, né, um outro lado de você ter sociabilidade por causa dessas coisas. Um terreno inutilizável, né, no certo sentido, ele era era coisa pública, né? Então tomavam conta daquilo lá, não sei como é que, se eles faziam algum acordo com a prefeitura, e lá ficava. Porque quando tinha um campo de futebol, era tão sério quanto a igreja. Ele não saía mais de lá. O certo começou ali na Avenida Santa Maria. Em 1917. Era uma época em que estava em expansão aqui, porque estava a oportunidade de emprego, né? A expansão industrial, ali começava a Vasolflex, Vidro Plano, Sabó, a Vidraria Santa Maria, uma grande indústria, era 3 turnos, depois vinha os Matarazzo já, né? Água Branca todinha era só indústria. Então isso atraiu o operariado, né, de toda parte do Brasil praticamente. Como o lado de lá era muito caro, já eram mais Pompeia, Perdizes, né?
povo começou a se demandar para a freguesia do Ó. E aqui tinha uma coisa muito interessante que não se conta. O pessoal era muito segregador. O pessoal, eles não aceitavam gente de fora. O bairro começou a crescer, veio italiano, tinha português, tinha os húngaros que vieram morar aqui no bairro. Naturalmente, acabam se conhecendo, se casando. Mas para as pessoas mais antigas que moravam aqui, não gostavam disso. Então eles achavam forasteiros. Forasteiro é qualquer pessoa que não morasse na freguesia, que vinha para cá. Para eles eram forasteiros. Para aceitar o pessoal de fora, o pessoal que veio imigrante mesmo, foi muito difícil. Eu acho que eles se impuseram muito pelo conhecimento dele, pelas tradições, e começaram a mudar a cabeça do pessoal daqui, que era muito fechada, entendeu? O pessoal do Vinhaço, por exemplo, trabalham com madeira até hoje. Os pais vieram como imigrantes. No tempo da Primeira Guerra, os pais deles vieram. Isso ajudou a desenvolver. Criou outra mentalidade, veio outros costumes, comida diferente. O pai dele aqui foi considerado um dos maiores ferramenteiros em São Paulo. O relacionamento mesmo profundo que a família tinha é intermédio da firma que nós tínhamos. No tempo da marcenaria também. Então nós fazíamos muito serviço para essas famílias. Então tinha muito relacionamento com eles. Eu nasci aqui no Brasil e a primeira língua que eu aprendi foi falar húngaro. Aí que eu entrei quando eu tinha 6 anos de idade, que eu entrei na Teresa Martin, todos os colegas de escola vinham conversar com a gente e a gente não sabia falar o português. O Bruno, que era uma das pizzarias famosas de São Paulo, até hoje existe, naquele tempo era barracão de madeira, a pizzaria deles. Meu irmão, o pai dele, era um homem muito inteligente e ele aprendeu a consertar geladeira. Então ele ia lá, às vezes ele ia muito com meu irmão tomar alguns chopes lá, que era o melhor chopp que tinha de São Paulo, era lá. Aí eles iam lá tomar um chopinho e tal, e ele arrumava a geladeira dele, do Bruno. E a árvore, será que é a mesma árvore? Quantas portas tem? Será que tem o mesmo número de portas? Quantas portas tinha? Não, tem mais. Agora tem mais ou antes? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É o quê? Isso não é problema. Que legal. É aqui mesmo. Aqui é o cerne da freguesia do Ó. Aqui é o miolo, é o ponto zero da freguesia. É o Lago da Matriz. É o Lago da Matriz. E no nosso tempo de moleque, a gente vinha para assistir a missa das 11, ver as meninas saírem da missa, e a gente ficava aqui bebendo, pedindo uma porção de alite, comendo alite, bebendo, para ver as meninas saírem da missa. Moleque bom, segue bem. Aos poucos ela foi sendo ponto de encontro, porque aqui era a única pizzaria que havia aqui. Na freguesia do Ó não tinha nada naquele tempo. Eu entrei aqui, já tinha sido fundada pelo meu sócio Bruno. Foi em 39, né? Entrei em 44. Não existia pizza naquele tempo, nem se falava nisso. Fazia frango com polenta aqui. E normalmente você passa de carro e vê alguém parado e aí você vai parando. Aí então fulano de tal tá lá, e aí o cara vai parando. Então um vai parando, outro vai parando e o pessoal vai se encontrando no balcão. Era freguesia agora. A freguesia tem essas coisas. Tem essas coisas. Resgatar. A freguesia é um estado de espírito. Exato. Não é um bairro exatamente, é um estado de espírito. É uma comunidade. Cheio de fofoqueiros. Não fale assim. Não, é que a gente é bem informado. Não fale assim. Pessoas informadas, eu acharia que era melhor. Pessoas informadas. Você vê? Uau, ficou todo mundo. Tem certeza que vocês nunca tiraram foto antes? Não. Olha. Já tirei na máquina do meu pai. Tá bom. Não tá tão diferente, né? Acho que tá mais parecido, né?